Bom, então, aula passada a gente já tinha deixado algumas tarefas assim, de aquecimento para se mexer com essa ideia de campo, né? Mas hoje a gente vai formalizar um pouquinho melhor o que nós finalizamos na aula passada, que era a discussão de como escolher os campos clássicos. A gente já tinha falado que vamos trabalhar hoje, vamos trabalhar com os campos clássicos e Plantinga, né? Fazendo as considerações de cada um, né? Que tipo de objeto matemático é. No caso do campo clássico, né? Basicamente a gente está pensando no campo clássico como sendo uma função, ou um conjunto de funções. O campo clássico para nós, ele vai ser identificado como um conjunto de funções, quer dizer, um conjunto no sentido de componente, né? Quer dizer, um certo número de componentes, né? Um conjunto de funções que satisfazem a equação de colocação. Para nós, a ideia do campo clássico é alguma coisa que a gente pode determinar. A gente tem uma equação, que a gente chama de equação de campo, e, dadas as condições de contorno, ele vai cair num problema, pode ser um problema de Cauchy, pode ser um problema de hiperbólico, pode ser um problema parabólico, mas o que é importante é que a gente tenha um conjunto de funções, né, que satisfazem um certo número de equações, acopladas, não lineares, não importa, equações diferenciais gerais, né? Com certas condições de contorno. Então essa é a ideia do campo clássico, alguma coisa que a gente possa determinar a partir, quer dizer, como solução, né, de alguma equação diferencial com certas condições de contorno. Então o campo clássico tem um caráter de determinístico, caráter de determinação. Eu posso determinar, eu posso fixar através de um conjunto de equações que eu chamo de equações dinâmicas, né? Vão ser para nós chamadas equações de Euler-Lagrange. Agora, esse conjunto de funções não é um conjunto qualquer, eu posso pegar um amontoado de funções. Ele tem que ter uma ordem, uma estrutura. A estrutura é justamente o que a gente chama de representação do grupo de isometria. Esse conjunto, né? Esse conjunto de funções ele vai ser associado, né, a uma representação tensorial ou extensorial de um certo grupo de isometria. A questão agora é precisar melhor o que significa esse grupo de isometria. Então, significa que eu vou estudar uma certa teoria clássica de campo em um certo espaço. Então, suponhamos que a gente tenha um certo espaço S. S é o nosso espaço-tempo. Não está incluindo representação vetorial, escalar dentro de tensorial? Tudo. Tensorial é qualquer coisa. Pode ser escalar, pode ser vetor, tensor propriamente dito. Só estou separando o espinorial, porque o espinorial também poderia ser pensado como tensorial. Mas nem sempre as pessoas associam. Pensa que o espinor é uma classe à parte. Então eu estou deixando o espinor como uma classe à parte. Bom, então tem um certo espaço-tempo, que pode ser um espaço-tempo verdadeiro, no sentido de Minkowski, ou pode ser simplesmente um espaço-tempo, um espaço mediano com uma medição temporal. Então a gente tem um espaço onde a nossa teoria, onde a nossa dinâmica vai ocorrer. Quer dizer, esse espaço aqui, ele vai ter uma coordenada temporal e as dadas coordenadas de posição. As coordenadas, vou usar essas coordenadas para parametrizar os pontos do espaço-tempo. E nesse espaço-tempo, eu faço produtos escalares. Eu tenho a noção, uma métrica.
faço produtos escalares entre vetores, meço ângulos entre vetores, meço os módulos dos vetores, então nós temos uma certa métrica, que a gente já colocou em alguns cursos daqui passado, a própria curso de equação de Dirac, né? A gente trabalhou a noção de uma métrica. Então tem, vamos dizer que esse espaço-tempo aqui, então a gente vai ter uma certa métrica. O que é o grupo de isometria? Dado uma métrica, né? O que é a métrica para nós? A métrica para nós é aquela coleção, aquela matriz que coleta para nós os produtos escalares mútuos, né, dos vetores de um certo conjunto de vetores de base desse espaço-tempo. Não precisa ser ortonormal. Quer dizer, a métrica, ela simplesmente é o conjunto dos produtos escalares de uma base que eu defino, não precisa nem ser base ortonormal, nem ortogonal, nem nada. É um conjunto de vetores linearmente independentes que formam uma base para o meu espaço. Os produtos escalares desses vetores de base vão formar essa matriz, e aí, se eu pegar dois vetores quaisquer, que eu expando nessa base, né? Então, se eu pegar um vetor U e fizer um produto escalar com um vetor V, isso aqui vai, eu expando cada vetor nessa base, e os produtos escalares vão ser os produtos escalares dos vetores de base, então eu vou ter a métrica G e J, as componentes do vetor U nessa base, e as componentes do vetor V nessa base. Então, a gente pode escrever, como a gente já colocou em outras ocasiões, né? O transposto, métrica, V. Onde a gente supõe que a gente colocou esses vetores aqui sob a forma de vetores coluna. Então, isso aqui, tá? Então, produto escalar é isso. O que então, significa a isometria? Isometria são todas aquelas transformações que eu posso fazer no espaço, né? As rotações que eu posso fazer no espaço que deixam a métrica invariante. Então, ou seja, se a métrica fica invariante, o produto escalar fica invariante. Se o produto escalar fica invariante, as normas dos vetores ficam invariantes e os ângulos entre os vetores ficam invariantes. Então, isso é isometria. Ela vai preservar as propriedades de medida, as propriedades de comprimento, né, de módulos de vetores e as propriedades de ângulos relativos entre os vetores. Então, a isometria, né, dada uma métrica G, a gente imagina que a isometria vai fazer isso, com uma métrica G. E aí, no meu espaço, eu vou fazer uma certa transformação. Eu vou levar o vetor U, né, por exemplo, por uma certa transformação linear no vetor U'. Vou levar o vetor V também, claro, o vetor V'. A gente vai fazer uma mudança, fazer uma rotação, por exemplo, na base. Então, meu vetor vai mudar, meu vetor U' vai ser as coordenadas, né? Linha. E os vetores de base também vão ser mudados. Vamos pensar na transformação passiva. Vou fazer uma transformação não no meu sistema físico, mas vou fazer uma transformação no sistema de medição, no meu referencial. Como se eu tivesse só, por exemplo, esse sistema aqui, eu passo para esse sistema aqui. Então, por exemplo, estou fazendo uma rotação de um ângulo reto, no sentido trigonométrico. Então, eu passei dessa base para essa base. Os vetores de base agora são outros, que são expressos em função dos vetores de base e tipo. E aí os meus vetores, um vetor, esse vetor aqui é um vetor fixo. Esse é o ponto de vista que a gente sempre anota, que é o ponto de vista passivo, no misto do vetor que eu estou observando. Eu rodo o sistema, eu estou pegando dois observadores distintos, fazendo a mesma observação. Então esse vetor U, do ponto de vista desse sistema de coordenadas, né, vou botar assim. Então eu vou no vetor U, do ponto de vista do sistema de coordenadas, eu tenho aqui o I. I é igual ao I, tem o mesmo vetor, mas observado em dois sistemas diferentes. Então, o vetor tem novas componentes em relação a essa base, e os vetores de base daqui são também relacionados a esses vetores de base. É a mesma coisa que acontece. Então, vamos fazer uma transformação. Então, o que caracteriza a isometria para nós é o fato de que os produtos escalares, quer dizer, a métrica não muda, portanto, os produtos escalares aqui não mudam e, portanto, os produtos escalares aqui também não mudam. Então, a gente teria aqui o I, que é igual a U' aí, V' nos dois sistemas, nas duas observações, o produto escalar é o mesmo. Isso aqui a gente escreve desse nome. Está em forma matricial.
Então a métrica não muda. E aí, se eu pensar que esse objeto aqui, eu posso expressar a mudança de base, ele coloca aqui uma matriz de rotação, né? E aí aqui é transposto. Então aqui vai ficar. Quem é o linha? O linha, né? O linha, vai ter linha. É a matriz R, T. É a matriz que está expressando, né, a transformação linear dessa base YX para essa base Y'X. Aparece então um R transposto aqui e aparece um R aqui. Então o conceito de isometria é esse. Eu vou procurar um grupo de transformações, um conjunto de transformações que deixem a métrica invariante. Então todas as transformações que satisfizerem essa condição aqui, R transposto, G, R, isso aqui é G. Então isso aqui seria um grupo de isometria, porque aqui é um grupo, né, a gente já falou em outras ocasiões, o tem aquelas propriedades, né, aqueles axiomas básicos de fechamento, existência da identidade, a inversa. Então, a gente sabe, se duas matrizes, né, se eu pegar duas transformações, R1 e R2, e cada uma delas isoladamente satisfizer essa condição, então vamos pegar o produto das duas, né, duas rotações, duas transformações sucessivas. Então, usando as propriedades da transposição, isso aqui é R2 transposto, R1 transposto, G, R1, R2. E aí lembrando que cada um deles é uma isometria, então isso aqui me dá G. Então G sobe aqui. Depois isso aqui também é uma isometria, então tudo isso aqui no final da cadeia me dá um G. Então se eu tenho duas isometrias, a composição de duas isometrias é uma isometria. R1 é uma isometria, R2 é uma isometria, R1 e R2 é uma isometria. Então, o caminho. A identidade, obviamente, satisfaz essa condição, botar a matriz de identidade aí simplesmente não acontece nada. E se a gente pegar, por exemplo, se uma matriz, se uma transformação é uma isometria, a inversa dela, aqui a gente deve observar o seguinte. Se eu tirar o determinante dessa equação aqui, eu vou ter o determinante dessa matriz, esse determinante dessa, esse determinante dessa. O determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original. Então ela não tem que determinante, né? O quadrado é 1. Os determinantes de G dos dois lados vão se cancelar. Então essa matriz necessariamente ela tem determinante mais 1 ou menos 1. Então essa matriz é invisível. O determinante dela não é zero. Garante a invertibilidade. Tem certeza que essa transformação necessariamente tem uma inversa. Claro, a gente está supondo que a métrica é diferente de zero. Não tem sentido fazer uma métrica com determinante zero, porque isso não pode nem ser uma métrica. Significa, se eu tiver uma métrica com determinante zero, porque os vetores de base não são linearmente independentes. Então a métrica sempre, por definição, ela já parte do princípio de que o determinante de G dos dois lados é diferente de zero, eu posso cancelar. Está lá direitinho. Agora, se uma matriz satisfaz aquela condição, a pergunta é, se eu pegar a matriz, vou pegar a matriz R-1, e vamos ver o que acontece com essa condição. R-1 transposto, G, R-1. Então, vamos esquecer essa equação aqui, vou pegar aquela equação ali, vamos multiplicar essa equação à esquerda por R transposto a menos 1 e a direita por R menos 1, para limpar esse lado e sobrecarregar esse lado. Então, vou multiplicar a esquerda por R transposto a menos 1 e a direita por R menos 1. Então, do lado indicado vai ficar R transposto a menos 1, G, R menos 1. Só fiz essa alteração, limpei o lado esquerdo e sobrecarreguei o lado direito. Mas aí a gente sabe lá da álgebra matricial que inverter a transposta é a mesma coisa que transpor a inversa. Então, isso automaticamente mostra que R menos 1 também é uma isometria. Então, se R menos 1 é uma isometria, significa que a inversão mantém essa propriedade. Então, estou falando do que a gente chama de grupo. Então, por isso que a gente fala grupo de isometria. Dependendo do espaço, esse grupo de isometria é muito trivial. Se eu pegar um espaço euclidiano qualquer, n-dimensional, pegar o meu espaço euclidiano n-dimensional, nós todos sabemos que a métrica é uma matriz simétrica e real, um espaço euclidiano, né, normal.
Se a métrica é uma matriz simétrica e real, pelo teorema espectral, toda matriz simétrica pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. E aqui eu posso colocar a matriz em forma diagonal. Depois eu posso dividir todos os vetores de base, normalizar todos os vetores de base. Então, no espaço euclidiano n-dimensional, a métrica, sem perda de generalidade, pode sempre ser identificada com identidade, com delta de prova. Posso sempre escolher uma base ortonormal. Então, no caso geral, não é perda, a gente não está perdendo em generalidade. Se tomar essa, no caso euclidiano, essa é a nossa métrica. Mas se essa é a nossa métrica, a condição de isometria, essa G fica a identidade, esse G fica a identidade, então, automaticamente o nosso grupo de isometria, a nossa matriz R, ela vai pertencer ao grupo ON. Grupo das matrizes ortogonais reais, N por N. Só que essa condição aqui de determinante R igual a mais ou menos, essa matriz tem determinante mais ou menos 1. Então, o que a gente espera de uma matriz de rotação é que eu possa sempre compor rotações infinitesimalmente a partir da identidade. Então, como a identidade tem determinante mais 1, esse determinante menos 1, uma matriz com determinante menos 1, nunca pode ser obtida continuamente a partir da identidade. Então, a gente, para considerar realmente o grupo de isometria propriamente dito, que a gente chama de grupo de isometria próprio, a gente pega as matrizes com determinante 1, é o SON. Esse S aqui é a condição de matriz especial, determinante de R igual a mais 1. Então, na verdade, quando a gente trabalha no espaço euclidiano, n-dimensional, vamos trabalhar com o grupo de isometria como sendo o grupo SON. SO2, se for o plano, SO3, se for o tridimensional, SO4 e assim vai. Dos nossos estudos aí precedentes, né, aqui, os nossos cursinhos aí, antigos aí de teoria de grupos, a gente já sabe falar isso aqui, que a gente tem algumas isometrias, alguns homomorfismos interessantes entre grupos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o grupo ortogonal, se eu estiver trabalhando em duas dimensões planares, no espaço euclidiano bidimensional, com x e y apenas, a gente sabe que esse grupo SO2, ele é localmente isomórfico ao grupo unitário, ao grupo das transformações de fase. Se nós pegarmos, por exemplo, o grupo SO3, como a gente já estudou em outras ocasiões, o grupo SO3, ele é a álgebra de Lie dele, ele é localmente isomórfico ao grupo SO2, que é justamente o que a gente define normalmente como grupo de spin. Se nós pegarmos o grupo SO4, vem aí nos nossos cursos de teoria de grupo mais antigo, a gente sabe que o grupo SO4 ele pode ser reduzido, né, ao produto cartesiano de 2SO2. O SO4 é a mesma coisa que SO2 cross SO2, que é a mesma coisa que SO3 cartesiano SO3. Se eu pegar, por exemplo, o grupo SO5, nós aí não temos nenhum isomorfismo notável. Se a gente pegar, por exemplo, o grupo SO6, se nós estivermos trabalhando em 6 dimensões euclidianas, esse grupo SO6 é localmente isomórfico a um grupo interessante, que é um grupo unitário. Das matrizes unitárias, 4x4, unitárias por determinante, que é o grupo unitário SO4. Então, se a gente pegar alguns isomorfismos aí, né, mas a gente vai trabalhar sempre, basicamente, em 3 dimensões espaciais, os casos notáveis para nós poderão ser esse aqui, porque nós vamos estar trabalhando com quando a gente fala das teorias de campo relativísticas, nós vamos tomar os nossos campos relativos ao grupo de Lorentz, que é o espaço de Newport. Um tempo, 3 espaços. Então, a parte espacial é o SO3. Depois, claro, vamos falar sobre o grupo de Lorentz mais à frente. Ou, se a gente quiser falar do grupo SO5, se a gente estiver falando do espaço de De Sitter, né? Ou diante desse, sobretudo do espaço de De Sitter, a gente vai pegar 4 dimensões espaciais. Então, a gente pode pegar o SO4 como setor espacial. No grupo de De Sitter, né, teria essa característica, seria um espaço-tempo de dimensão 5, né, com essas características no tempo, e 4 espaços. Então, a parte espacial dele é um espaço euclidiano quadridimensional. Isso aqui seria o grupo De Sitter 5. Se a gente pegar, por exemplo, antes de Sitter 5, né, que é E, também tem aí alguns dos nossos cursos, os espaços antes de Sitter
5-dimensional, quer dizer, o ADS 5, ele está ligado a 2 direções temporais, 4 dimensões espaciais. É um SO24. De novo, no antidecíper 5-dimensional, o setor espacial é 4-dimensional. A diferença entre o decíper e o antidecíper é que o decíper tem uma coordenada tipo tempo e 4 coordenadas tipo espaço. E o antidecíper tem 2 coordenadas tipo tempo e 4 coordenadas tipo espaço. Mais ou menos essa. A gente vai falar sobre esses grupos mais à frente. Aí eu também, se eu quiser fazer, vamos fazer física, considerar campos clássicos no espaço de decíper ou de antidecíper. Então, o meu grupo de isometria agora vai ser decíper ou antidecíper, não vai ser mais SO3, não vai ser SO4. A gente sabe que os grupos espaço-temporais, né, mais notáveis que a gente pode utilizar, esses aqui são grupos mais de natureza espacial. São os grupos euclidianos, 2 dimensões espaciais, 3 dimensões espaciais. Então, aqui eu estou pensando em teorias não relativistas, né, formulações não relativistas, onde eu tenho um tempo completamente desconectado do setor espacial. As transformações, o tempo é absoluto, as transformações espaço-temporais não misturam tempo com espaço, são transformações meramente espaciais. Não tem essa mistura aqui que a relatividade restrita. Então, esses grupos são os grupos chamados grupos espaciais. Né? Agora, se a gente começar a considerar os grupos espaço-temporais, já está pensando, né, em espaços-tempo ligados à relatividade. Então, aqui a gente já está pensando em uma formulação, quer dizer, a gente já está aqui no regime relativístico. Então, aqui a gente estaria no regime relativístico. Então, para nós, agora, a coordenada temporal é incorporada com as coordenadas espaciais naquilo que nós chamamos de coordenadas espaço-temporais. Então, os espaços assim, tempo, né, os grupos relativistas mais interessantes para quem faz teoria clássica ou teoria quântica de campos é o SO11, então, que é o espaço de Minkowski bidimensional, com uma coordenada tempo e uma coordenada espaço, ou seja, é o espaço com esse tensor métrico, C2 dt2 menos dx ao quadrado. Então, nós temos uma coordenada temporal e uma coordenada espacial com assinaturas, né, opostas. Depois a gente pode também, é interessante para nós, o grupo SO12, que é o grupo que é o espaço de Minkowski, em 3 dimensões espaciais, 3 dimensões espaço-temporais, onde o tensor métrico agora é C2dt2 menos, vou colocar aqui, né, dx ao quadrado, entendendo que é dx2 dy2. Então, a gente tem física interessante aqui. Aqui a gente tem modelos quânticos bem interessantes, são chamados modelos de Schrödinger, eletrodinâmica bidimensional, anomalia, toda a discussão da geração dinâmica de massa. Então, aqui fica esse espaço aqui é muito reservado, né, do chamada QED2, que é uma teoria quântica de campos, né, solúvel, chamado modelo de Schrödinger. Aqui, por exemplo, é interessante também, porque nós temos a QED3, onde nós temos, né, a QED3 está ligada à teoria de Chern-Simons, que é uma teoria interessante, tanto em física de partículas, quanto em física da matéria condensada, Chern-Simons. Então, esse espaço-tempo aqui também é interessante, além de ser interessante como um laboratório apenas teórico para a física de partículas, que é o modelo de Schrödinger, ele ensina alguns aspectos que é uma teoria quântica de campos não perturbativa, mas ele também tem sido usado para descrever sistemas de baixa dimensionalidade de matéria condensada. Então, tem alguns fenômenos interessantes da matéria condensada, como efeito Hall quântico e de spin ou de carga, como fracionalização, carga, spin, que são estudados no âmbito desses espaços bidimensionais. É como se eu tivesse um sistema de matéria condensada que é um fio, nanotubos, por exemplo, né? Então tem uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Depois nós podemos ter os filmes, né? Como é o caso do grafeno. O grafeno é um plano, então são 2 coordenadas espaciais e uma coordenada temporal, e a gente sabe que a física do grafeno, ela pode hoje, né, ser descrita por um análogo de uma física relativística, onde a gente não tem a velocidade da luz como o valor, como o absoluto, mas o absoluto é a velocidade dos elétrons que ficam na superfície de Fermi. Então a gente tem uma analogia muito grande entre fazer uma teoria relativística, né, nós, a teoria de campo relativista da física de partículas, esse
paradigma aqui, ele pode ser levado para a matéria condensada, onde C deixa de ser a velocidade da luz na matéria condensada e passa a ser a chamada velocidade de Fermi, que é uma velocidade na faixa da velocidade da luz sobre 300. Então, mas aí você faz física de matéria condensada, substituindo C pela velocidade de Fermi, e aí todo o tratamento que é feito aqui para QED3, para a teoria de Chern-Simons, pode ser interessante para descrever modelos como grafeno, a física do grafeno, a física de supercondutores planares, de cerâmicas supercondutores, que são fenômenos basicamente planares, e também efeito Hall quântico de spin, efeito Hall quântico de carga e outros fenômenos da matéria condensada. Já também se tem indícios de fracionalização de cargas em 3 dimensões. Então, esse grupo aqui é interessante. Então, apesar de ter baixas dimensionalidades, as baixas dimensionalidades são úteis, né? Tanto para a física de partículas quanto para a física de matéria condensada. Quem me chama? Oi, fala aí. Como que se pode estabelecer relações entre 2 grupos não necessariamente isomórficos? Por exemplo, você tem um fenômeno que é representado por um grupo de simetria, certo, e você quer ler esse fenômeno ou suas manifestações em um outro grupo de simetria. Certo. E isso daí é possível? Isso é possível. Isso é possível se você colocar do ponto de vista da teoria de grupos, vamos dizer, do ponto de vista dos grupos, olhando só o aspecto algébrico, isso aí não seria possível. As isometrias são bem definidas olhando as álgebras associadas ao grupo. Agora, quando você tem vamos dizer assim, uma relação que não é mais algébrica, mas que é dinâmica, às vezes o que pode acontecer, você tem um sistema físico que é descrito por uma certa dinâmica. Aí tem um outro sistema físico que é descrito por uma outra dinâmica. São 2 sistemas físicos aparentemente muito diferentes. Mas você pode relacionar esses 2 sistemas físicos através de uma chamada equivalência. Existe, digamos, uma equivalência quântica. Você pode estabelecer o que a gente chama uma relação de dualidade. A física de um sistema pode estar, na verdade, descrevendo uma outra física de um outro sistema, mas você mostra que você consegue passar de uma física para outra por um conjunto de transformações que, em geral, a gente chama de dualidade. Por exemplo, está em moda demais, todo mundo. Tua pergunta, eu acho que você não pensou nisso, senão você queria falar explicitamente, mas vai numa direção que é uma direção muito importante hoje em dia, que é a relação entre ADS, que a gente chama de ADS, N mais 1, e conforma o fio de Fourier em N dimensões. Hoje em dia, isso aqui eu tenho uma física em N mais 1 dimensões, tenho uma física gravitacional e clássica. Então, desse lado aqui, eu tenho uma física que é caracterizada por N mais 1 dimensões, N mais 1 dimensões, é uma física clássica e é uma física ligada ao fenômeno gravitacional. Aqui o meu grupo de isometria do ADS N mais 1, eu tenho um espaço de anos tecido, N mais 1 dimensional. Então você tem uma física. Desse lado aqui, a gente tem uma outra física. A física que eu tenho aqui é N dimensional. É uma física quântica e não contém gravitação. Ela descreve interações de Gauge. Ou seja, eu tenho uma teoria tipo Young-Mills. Então eu tenho 2 físicas, não só muito distintas, mas o que é mais radical é que eu tenho 2 visões de mundo distintas. Eu tenho a visão clássica, determinística, do outro lado tem uma visão quântica. E o que a gente mostra, porque todos os exemplos indicam que isso é a chamada conjectura ADS-CFT de Montacena. Eu diria primeiro Dirac, Montacena. Apesar da literatura ignorar completamente o trabalho do Dirac de 63, Dirac fez isso em 63, quando ele estudou aquelas chamadas Remarkable Representations of the City Group. Aquilo está no trabalho de Dirac, o Montacena não por descrédito, nada disso.
talvez por não conhecer essa física, vamos dizer, não conhecer a literatura de Dirac a fundo, ele não cita esse trabalho. O trabalho original dele, da conjectura de Maldacena, que é um trabalho de 98. Tá? Maldacena, 1998. Em seguida, logo em seguida, o item retoma as ideias de Maldacena, abre mais, né, consegue tirar o que Maldacena tem na cabeça. Então, Maldacena faz uma conjectura mais física. Então, é realmente assim, um trabalho de física. O item formaliza mais, lê as ideias do Maldacena, consegue entender e matematiza melhor, sistematiza melhor. Nesses dois trabalhos, de 98, está lançada essa conjectura da SFT, que você está dizendo. Eu tenho uma física, eu tenho N mais uma dimensões, aqui eu tenho grupos diferentes. Mas, no entanto, eu consigo mostrar que toda a física que está aqui, se eu resolver esse problema de gravitação clássica, eu, na verdade, estou resolvendo um problema de ambiente quântico. E isso aqui é muito importante, porque, como essa teoria clássica é plenamente solúvel, eu evito teoria de perturbação. Então, eu consigo resolver o modelo quântico sem precisar recorrer à teoria de perturbação. Porque, mesmo que eu esteja trabalhando no regime de constante de acoplamento forte. Então, isso é fundamental. Você começa aqui você começa a ver toda uma teoria de campos não perturbativa. Então, você tem lugar para estudar de uma maneira muito bem definida efeitos não perturbativos. Então, isso aqui tem sido, né, uma questão muito importante na literatura. Até hoje, ninguém provou a conjectura de Maldacena está certa ou está errada. Na minha opinião, ela está certa. Porque Dirac, naquele trabalho dele de 63, sem falar em nada de ADS e CFT, ele nem fala de CFT, mas ele chega nessa conclusão. Ele mostra que realmente ADS e CFT são equivalentes. Então, isso aqui está no trabalho do Dirac, só que o trabalho de Dirac ele não é um trabalho feito em cima da teoria quântica de campos, ele é feito em cima da teoria de grupos. Então, ele faz uma abordagem algébrica para o problema. É uma visão. O que o pessoal está buscando hoje é uma visão quântica. Colocar isso dentro de um cenário de teoria quântica de campos e provar isso. Isso não está provado nesse cenário. Mas é exatamente o que você falou. Então, você pode, essas isometrias que eu coloquei aqui, são isometrias muito triviais, no sentido de que eu estou só olhando o aspecto algébrico. Eu não tenho física nenhuma, eu tenho um espaço e transformações no espaço. Aqui não. Aqui eu tenho física. Aqui eu tenho uma física de gravitação e aqui eu tenho uma física de grid. Certo? Era isso que está perguntando? Então é possível. É possível. É o que a gente chama de dualidade. Quando você passa de uma física para outra física, todo mundo já conhece a palavra dualidade, da álgebra tensorial, a gente tem um tensor dual, uma dupla é aquela chamada de forma de código, dual, da dualidade. Passa de uma N forma, para uma D menos N forma, nem D dimensões. Mas essa dualidade algébrica, o que a gente está falando aqui é de uma dualidade quântica. Eu tenho duas teorias diferentes, né? Ou seja, uma dualidade até do sentido. As simetrias são diferentes? Oi, Dói. As simetrias são diferentes? As simetrias são diferentes, são. Então tá na direção do que o Luiz perguntou. Qual seria a diferença disso, por exemplo, quando você faz o S2 próximo 1 indo no 1? Aqui é a espontânea de simetria da teoria eletrofrágil. Qual é a diferença de lá para essa discussão aí? Para essa discussão da dualidade? É. A discussão é que lá, aqui, você não perde nenhuma simetria nesse processo. Todas as simetrias estão preservadas. Você não tem nenhum fenômeno que você não tem nada que não acontece nada ao você passar de uma física para outra com as duas simetrias. As duas simetrias são inteiramente preservadas. No caso, não são preservadas. São inteiramente preservadas. Disse que não era. Não, desculpa, eu errei. As simetrias são inteiramente preservadas quando você faz essa dualidade quântica que é da SFT. Agora, no caso de uma quebra espontânea de simetria, teoria eletrofráca de Salam-Glass-Weinberg, SO2 próximo 1 quebra para o 1 eletromagnético. Aqui você tem uma quebra de simetria. E outra coisa, você não muda de teoria. Você está falando sempre, tem uma teoria eletrofráca e agora você tem uma teoria fraca e uma teoria eletromagnética. Mas você tem as mesmas constantes de acoplamento. Então, todas as duas têm que ser tratadas perturbativamente. Aqui não. Aqui você consegue sair de uma teoria clássica, fazer o cálculo preciso, não perturbativo, e transformar esse resultado em resultado de uma teoria quântica também não perturbativa.
Então aqui, assim, vamos dizer, a transição é muito mais robusta, é muito mais cheia de estrutura do que simplesmente no Salman Rushdie Linebacker. Simplesmente no fundo, é uma escolha de vácuo. Você passa de uma teoria para outra, definindo o que é o ground state da tua teoria. Aqui não. Aqui a coisa é muito mais forte. Você preserva todas as simetrias, certo? Então, bom, aí a gente chega finalmente no que a gente quer, né? Eu diria que no Weinberg clássico você preserva a teoria, mas não a simetria. Isso, eu preservo a teoria, exato, preservo a física, mas não a simetria. Boa colocação tua. É a mesma física, mas vista em duas fases diferentes. É como se eu tivesse um sistema de H2O, na fase líquida e na fase sólida. É o mesmo sistema? É, só que está em fases distintas. A teoria eletrofraca é isso. Quando eu estou na teoria eletrofraca, é como se eu estivesse numa fase líquida. Elétron e fraco é a mesma coisa, está tudo misturado. Quando eu vou para a fase sólida, o bóson de Higgs quebra, o campo de Higgs quebra a simetria, eu tenho SO2 cristalizado, interação fraca cristalizada para cá, interação eletromagnética cristalizada para cá. É como se eu passasse, vamos dizer assim, da fase líquida para a fase sólida, onde eu identifico as duas interações. Então é o mesmo sistema, é a mesma física, só que visto em duas fases diferentes, na fase de simetria exata e na fase de simetria espontaneamente quebrada. Aqui não, são duas físicas diferentes. Uma física gravitacional é uma constante de acoplamento, é constante de Newton, constante de Planck. Lá é outra física, constante de acoplamento de Young-Mills, pode ser a constante de acoplamento da QCD, por exemplo, que é a interação forte. Você está mostrando que existe uma conexão entre gravitação e interação forte. É o que o pessoal chama na literatura também de equivalência gravitação-gauge. Essa conjectura desse ADS, N mais 1 CFTN, chama-se também de gauge prática de equivalência. Então, a equivalência entre uma física gravitacional e uma física ligada a uma interação de gauge, que pode ser interação forte, pode ser QCD. Certo? É uma coisa muito mais forte, muito menos trivial. A tua comparação completa fica aí de Luiz, né? No sentido que é a mesma física, só que vista em duas fases diferentes. Então não chega a ser uma dualidade. É uma visão de. Porque toda teoria, em geral, uma teoria quântica de campos pode ter várias fases, né? A gente pode estar trabalhando numa fase, e o que é importante hoje em dia, justamente através de métodos não perturbativos, é você saber. Uma teoria de Young-Mills é muito rica, ninguém conhece completamente. A teoria de Young-Mills ainda tem muitas questões em aberto. Uma questão é justamente a teoria de Young-Mills, ela pode ter 5 fases diferentes. Ela pode ter a fase de Higgs, ela pode ter a fase abeliana, ela pode ter a fase confinante, ela pode ter a fase supercondutora. Então, você dá essa teoria tão rica que você pode estudar ela em várias fases diferentes. É a mesma teoria que pode estar descrevendo fenômenos distintos, mas você não saiu da mesma teoria. Aqui não. Aqui você tem gravitação, que é uma física, e interação de gauge, que é outra física. A situação é bem mais rica nesse caso. Bom, aqui finalmente a gente chega no nosso amigo do espaço de Minkowski, quadridimensional, que é onde a gente faz a nossa famosa QED, é onde a gente estuda, na verdade, o modelo padrão. Teoria eletrofraca e interação forte. Então, esse é onde a gente faz as chamadas teorias quânticas de campo relativísticos. Assim, no jargão é onde a gente fala quantum field theory, né? Quanto teorias quânticas de campo em geral. Agora, isso não está legal. Naquele caso que eu botei para vocês, SO3, a teoria quântica de campos importante no caso do SO3 é a chamada many-body theory, que é a teoria quântica de campos da matéria condensada. Na verdade, a many-body theory é exatamente a nossa QFT, só que em vez de trabalhar num regime relativístico, eu estou trabalhando no regime galileano, no regime euclidiano. Eu tenho tempo e as coordenadas espaciais desacopladas. Aqui é a mesma coisa, só que o tempo está ligado às coordenadas espaciais. Então, aqui eu tenho uma teoria quântica de campos relativística e aqui eu tenho uma teoria de campos quântica de campos não relativística. É a famosa many-body theory, que o pessoal da matéria condensada estuda exaustivamente para estudar todas aquelas excitações coletivas, estudar fônons, estudar plasmons, excitons, pólaros, poláricos, todas as plasmons e os
pares de públicos, pares condensados. Quando o pessoal da matéria condensada tem a teoria quântica de campos dele, que não é baseada em relatividade especial, mas que é baseada no grupo de isometria galileano ou euclidiano. Bom, aí a gente tem esse SO3, que é muito interessante. Depois, nós podemos ter SO14, que também pode dar uma física interessante, que a gente pode estar falando de um espaço 5-dimensional, né? Na verdade, um espaço 4-dimensional, mas esse espaço aqui, a gente aqui está falando de uma física de De Sitter. Física de De Sitter em 4 dimensões. No SO23, nós estamos falando de uma física de anti-De Sitter, em 4 dimensões também. Já vou explicar por que não é 5, por que são 4. E finalmente, aqui é importante, que é um pouco essa da conjectural, a DS7 do Maldacena, SO24, que é uma física de anti-De Sitter em 5 dimensões. Então aqui essa física aqui está em 4 dimensões, no sentido de que o que é o espaço de De Sitter quadridimensional? O espaço de De Sitter quadridimensional é um espaço que tem uma componente temporal, 4 componentes espaciais, 4 coordenadas espaciais. Então, isso aqui é um espaço 5 desculpa. É um espaço que tem 5 componentes. Vou pegar, vou escrever esse modo aqui: C2, T2, menos X2, menos X2, menos Z2, menos W2, igual a uma constante que eu posso chamar de L2. De Sitter, isso aqui tem dimensão de comprimento ao quadrado. Ou seja, isso aqui é uma variedade 5-dimensional. 1, 2, 3, 4, 5 dimensões. Porém, ligadas por esse fio. Então, isso aqui seleciona 4 coordenadas independentes. Então, isso aqui, na verdade, é uma variedade 4-dimensional. É um hiperboloide. Então, isso aqui é um hiperboloide quadridimensional. Um hiperboloide em 5 dimensões, mas um hiperboloide quadridimensional. Esse espaço aqui é chamado de espaço de De Sitter. Então, o grupo de isometria dele é o SO13, que é um 4, é esse aqui. Se eu fizer uma transformação que mistura T, X, Y, Z e W, tem uma matriz 5 por 5. As minhas coordenadas são CT, X, Y e W. Então, eu tenho um espaço-tempo 5-dimensional, posso fazer transformações lineares nessas coordenadas sem mudar essa equação. No fundo, o que eu estou fazendo? Eu não estou mudando a métrica. Eu posso escrever essa equação aqui como sendo esse vetor 5-dimensional transposto com uma métrica e esse vetor 5-dimensional em forma de vetor coluna. E a métrica sendo 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então, eu tenho essa métrica 5-dimensional. Vou deixar essa métrica invariante. Então, o grupo de De Sitter, esse grupo de De Sitter aqui, SO14, está deixando invariante dessa métrica 5-dimensional. Porém, o espaço, ele é o grupo de isometria desse objeto aqui, mas esse objeto é quadridimensional. Então eu tenho um espaço de De Sitter quadridimensional com um grupo de isometria que é 5-dimensional, que é o SO4. Por isso que eu estou falando que é uma física em 4 dimensões, porque é como se o meu universo fosse um hiperboloide quadridimensional, não o espaço de Minkowski, plano quadridimensional, mas um hiperboloide quadridimensional, e eu estou fazendo a minha física aqui. Então a minha física é uma física quadridimensional. No detalhe, a gente vai associar, é isso que a gente chama de raio, como se fosse uma esfera, só que não é uma esfera no sentido euclidiano, tudo mais, é uma esfera com essa assinatura diferente, então é um hiperboloide. Então, esse objeto que pode ser ligado à chamada constante cosmológica, que é uma constante cosmológica positiva. Então, esse aqui é o espaço de De Sitter. O espaço de anti-De Sitter
ele vai na mesma direção. Só que ele tem duas direções temporais. É como se fosse assim, essa coordenada aqui seria uma coordenada assim, C2, T2. É como se tivesse um outro tempo. Então isso aqui é uma variedade 5-dimensional? Não, é um espaço 5-dimensional? Sim. A métrica agora é essa, mudou a métrica. Mas é uma variedade quadridimensional, porque eu posso escrever, por exemplo, essa coordenada em função da ordinal. Então ainda é o hiperboloide quadridimensional, mas com uma característica distinta, que ele tem assinatura 2, 3 e não 1, 4. Então, o grupo de isometria aqui é o SO 2, 3, que é esse aqui. Então, isso aqui é uma física diante de si, num espaço quadridimensional. É como se meu universo, ao invés de ser um universo plano quadridimensional, era um hiperboloide, né? Quadridimensional, como se fosse alguma coisa assim. Nossa física se passa nesse hiperboloide assim. E aí, essa variedade tridimensional é a fronteira. Pode ser que isso aí seja uma variedade que tem uma física interessante aí. E aí, esse aqui que é o ligado à conjetura de Maldacena, porque isso aqui está ligado à teoria de cordas. Né? A teoria de cordas que é feita em 10 dimensões. Uma das soluções importantes da teoria de cordas é mostrar que o nosso universo ele é a fronteira de um mundo 5-dimensional, então é uma fronteira quadridimensional, de uma variedade 5-dimensional, que é o ADS5. O que é o ADS5? O ADS5 é um espaço com 6 dimensões, quer dizer, tem 6 coordenadas ligadas por uma relação tipo hiperbólica. O que é o ADS5? Essa relação aqui é C2T2, menos X2, menos Y2, menos E2, menos W2. 4 coordenadas espaciais e uma segunda coordenada temporal. Então, isso aqui vamos dizer, adiante, decide, volta. Está esse, antes desse, voltar assim. Então, está aqui. Então, eu tenho 2 coordenadas temporais, 4 coordenadas espaciais. Então, o grupo de isometria é o SO24. Porém, é uma variedade que tem 5 dimensões, porque das 6 coordenadas eu posso escrever essa aqui em função dessas aqui através dessa relação. Então, eu estou fazendo uma física agora no espaço 5-dimensional. E ligado, como a gente pode depois interpretar como uma constante cosmológica. Mas é uma física que a gente chama de antidecita, porque ela tem essa assinatura. Ela estaria ligada a uma constante cosmológica negativa e não positiva. O que distingue a decita de antidecita é que decita a constante cosmológica positiva e antidecita a constante cosmológica negativa. A diferença entre decita e antidecita é essa. Mas a gente pode sempre ter decita e antidecita em uma dimensão D qualquer. Então, se eu tiver um espaço desse tipo, um grupo de isometria desse tipo, SO1, D-1, então isso aqui tem 1D-1, então isso aqui é um decita. E se eu tiver SO2, D-2, isso aqui tem D dimensões, esse aqui tem D dimensões. Então esse aqui é um decita e esse aqui é um antidecita. A estrutura do decita e do antidecita é essa a diferença. 2 coordenadas temporais no antidecita. Então a gente pode fazer uma física interessante aqui, que é o que se tem feito. Quer dizer, é aqui que funciona a chamada conjetura de Maldacena. É aqui que está essa conjetura de Maldacena, em que ele mostra que, né, a gente vai ter um ADS5, espaço ADS5 dimensional, tem 6 coordenadas, 2 temporais e 4 espaciais, mas ligadas por uma condição de hiperboloide, porque dá 5 dimensões. Então eu tenho um ADS5, e esse ADS5 é equivalente a uma teoria de campo conforme 4 dimensões. Ou seja, 4 dimensões e é o nosso mundo. Porque o espaço de Minkowski, quadridimensional, ele é uma fronteira do espaço de antidecita 5-dimensional. Se eu pensar que o espaço de antidecita 5-dimensional é um objeto desse tipo, essa fronteira quadridimensional, essa tampa, seria o espaço de Minkowski. Então a nossa física do modelo padrão está toda aqui, a gravitação está toda aqui, e aí o Maldacena mostra que a física de gravitação aqui dá os mesmos resultados que a física de Young-Mills aqui. Então, o que é a gravitação em 5 dimensões passa a ser interação de Gauge em 4 dimensões. Essa aqui é a conjetura DSS de Maldacena. Isso hoje está sendo usado em muitas áreas, né, na física, na QCD, tem grupos que estão tentando trabalhar essa questão. Isso vai servir para você aí, para estudar o confinamento, associar o confinamento
a uma relação ADS 5CFT4. O confinamento em 4 dimensões poderia ser o resíduo de alguma interação gravitacional em 5 dimensões. Mas essa abordagem está sendo levada para a matéria condensada também. Hoje a gente tem vários tipos, né? Uma linha de trabalho com um cara, esse indiano, que eu acho que ele, não sei se ele é de Yale ou se é de Harvard, mas é o Sarlev. O Sarlev tem uma linha muito interessante, que é a relação entre AGS 3, então faz exatamente, ele descreve problemas, né? Ele relaciona gravitação em 3 dimensões com fenômenos planares da matéria condensada em 2 dimensões. Então, ele tenta, aqui tem buraco negro, então ele tenta relacionar, fazer uma correspondência do que a gente chama black hole na correspondência de matéria. Aqui eu tenho uma física gravitacional e aqui eu tenho uma física de matéria condensada, mas está sempre dentro desse âmbito da conjectura, da equivalência. Então, o que é um espaço diante desse íter 3-dimensional? É um espaço diante desse íter que tem que ter 2 componentes temporais e vai ter 2 componentes espaciais. Isso aqui é 2 mais 2, 4. Tem 4 dimensões. Dessas 4 dimensões, 2 são tempo e 2 são espaço. Mas ligados por hiperbológico, como se eu tivesse algo assim, C2, T2, menos X2, menos Y2, mais C2, T2 igual a R2. Então isso aqui é um espaço diante desse íter 2, 4-dimensional. Tridimensional, por causa dessa relação. Então isso aqui esse seria o grupo de isometria desse espaço. Então você pode fazer uma física aqui gravitacional e mandar os resultados para cá, é o resultado bidimensional. Então é uma física planar. Então essa é um pouco a ideia que está se usando em física de matéria condensada também, é o que a gente chama de conjetura de equivalência antidecível e condensa de massa. Eu só ia ilustrando isso para vocês verem. Esse campo é muito amplo. Oi? O que ele chama de estudar o confinamento? Por que isso aqui dá o confinamento? No sentido de que o que ele chama de confinamento? O que ele chama de confinamento significa que você usa o parâmetro de ordem, aquele chamado parâmetro, o Wilson loop, o loop de Wilson, como um critério para você dizer se tem confinamento ou não, que é aquela função de correlação entre quartos. Então, o que eles fazem é relacionar o loop de Wilson em 4 dimensões, que já é uma coisa estabelecida da QCD, com uma física gravitacional em 5 dimensões. Isso aí também não provou o confinamento. Não temos uma prova do confinamento, porque não se tem nenhuma prova dessa conjetura. Você está então fazendo uma conjetura em cima de uma outra conjetura. Mas é um método de trabalho. Vou trabalhar em cima disso, vou fazer cálculo, vou obter resultado. Mas não estou provando ainda nada. É uma abordagem, vamos colocar assim, uma abordagem. Tá bom? Dá mais 15 minutos que dá no trabalho. Então eu espero com isso aqui ter mais ou menos dado um panorama para vocês da importância do grupo de isometria. Que para um campista, a primeira coisa que ele tem que fazer não é pegar um lagrangiano, não é pegar um lagrangiano ou pegar uma ação. É ele saber em que espaço-tempo eu estou. Qual é o meu espaço-tempo? Qual é a minha. Eu vou dar um intervalo daqui a 15 minutos, aí eu sei o que eu faço, tá? Então, eu tenho um espaço-tempo, tenho uma métrica. Então, toda física que eu fizer desse espaço-tempo com essa métrica, ela tem que ser referida a essa métrica. Quer dizer, toda a minha escolha, toda a minha escolha em física, ela vai ser ditada por essa métrica. Essa métrica me dá um grupo de isometria. Então, todos os campos que eu quiser usar na minha formulação, eles vão ter que estar ligados a esse grupo de isometria. Na linguagem da teoria de grupos, todos esses campos são representações irredutíveis, possivelmente unitárias ou não, mas são representações irredutíveis do grupo de isometria com aquela métrica. Então, quando a gente fala aquele exercício de física 1, classifique as grandezas em escalares, vetoriais, etc. A gente, no fundo, está classificando representações do grupo exopeso. O que é um escalar, o que é um vetor, o que é um tensor, o que é um tensor simétrico, o que é um tensor simétrico, o que é um traço, etc. Né? Então, isso é o que a gente tem que fazer. E as partículas, então a gente tem campos, né? Mas em geral a gente quer associar campo com partícula. Então, os campos são representações do grupo de isometria associado à métrica daquele espaço-tempo. Então, o primeiro elemento que eu tenho que ter é o meu espaço-tempo. Nesse espaço-tempo eu defino uma métrica, que é o que eu vou usar para medir. Né?
quer medir ângulo, quer medir vetor, quer medir tamanho, então tem o espaço-tempo e tem a métrica. Esse espaço-tempo e essa métrica tem um grupo de isometria. Eu posso fazer transformações no meu espaço que não mudam a métrica. Porque eu mexo no espaço, mas não mudo na métrica, então eu não mudo na medida. Eu não estou mudando os ângulos, então eu estou preservando de uma certa maneira a física, eu estou preservando a métrica. Então, o grupo de isometria, ele vai deixar essa métrica para ali. Eu mexo no espaço, tá? Mas não mexo na métrica. Então, mexo no espaço à vontade, mas a métrica está aqui. Então, isso é a minha isometria. Isometria eu faço, transformo aqui e não mexo. Se eu transformasse aqui e mexesse aqui, seria outra coisa. Eu estou transformando o espaço, ficando tonto já. Então, eu estou transformando o espaço, mas não a métrica. Então, isometria. Agora, esse grupo, ele diz alguma coisa para quem vai fazer física. Ó, quando você atribuir teus campos, você vai atribuir teus campos levando em conta que existe esse grupo de isometria. Porque isso é o que a gente chama em física de conceito de covariância. Covariância significa isso em física. Não é invariância. Invariância é deixar invariante. Então, invariância tem invariância da métrica. O grupo de isometria, ele é um grupo de invariância da métrica. Mas a covariância significa você saber trabalhar com as suas entidades físicas. Todas as grandezas físicas, elas têm que ter um caráter muito bem definido frente ao grupo de isometria. Então, a minha grandeza física, frente ao meu grupo de isometria, ela é um escalar, ela é um vetor, ela é um espinor. Então, as grandezas físicas, elas têm que ter um caráter tensorial bem definido segundo o grupo de isometria. Isso significa, essa correlação significa covariância. Isso significa ter uma teoria covariante. Uma teoria, uma formulação em que todos os objetos têm um caráter bem definido de transformação sobre o grupo de isometria. Então, claro, mudando o grupo de isometria, um objeto que é escalar para um grupo deixa de ser para outro. Então, quando fazendo física em 3 dimensões, SO3, eu pego o tempo. O tempo é um escalar. Eu posso rodar, fazer todas as transformações espaciais e o tempo vai dele mesmo. Eu faço transformações espaciais. Aqui é uma matriz de SO3, faço rotações, mudo as coordenadas dos vetores, mas não mudo o tempo. Então, esse cara aqui é escalar e esse cara aqui se transforma como um vetor. Se a minha física é relativista, se o meu espaço-tempo é Minkowski, agora o tempo já não é mais uma coordenada isolada do espaço. O tempo, ele se fecha com as coordenadas espaciais no que a gente chama de um quadro de vetor. Então, essa grandeza que para esse grupo é um escalar, para esse grupo, ela é a componente, simplesmente a componente de um vetor. Ela deixou de ser um absoluto e passou a ser um plebeu qualquer. Ele está a plebe. Ele misturou com x, y, z. Então, o que é um escalar para esse grupo é a componente de um vetor para esse grupo de geometria. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente tem que definir muito bem qual é o espaço-tempo que eu tenho. Estou fazendo física aonde? É de Sitter? É anti de Sitter? É numa esfera? Ou é em Minkowski, ou é no espaço euclidiano, eu estou fazendo física em cima de um paraboloide, define o teu espaço onde você está fazendo a sua física. Pá. Nesse espaço, escolha a sua meta. Pá. Escolhendo a meta, automaticamente o grupo de isometria é fixado. Conhecendo o grupo de isometria, nós vamos agora colocar os campos nas representações irredutíveis do grupo de isometria. Aí se tem espinor, se não tem espinor, se tem representação espinorial, se tem representação tensorial. O campo clássico é isso. E o campo quântico também, isso tudo vai para a teoria quântica. Só que na teoria quântica nós vamos ter outra visão do campo. O campo carrega tudo isso para a teoria quântica. Isso é geral, isso é universal. Só que na visão quântica ele deixa de ser determinístico, ele vai passar a ser um operador, como nós vamos ver posteriormente. Então essa é a primeira. Eu posso fazer a pergunta? Você está dizendo, para essa ideia de campo, de grupo de isometria, que a física inicia pela escolha do grupo de isometria. Isso. A física vamos dizer, a física começa com o teu espaço-tempo, mas aí a física ela é formulada. Eu diria que o espaço-tempo é mais crucial para a física, porque o espaço-tempo é ele que vai definir o caráter da tua interação. Se você está no espaço-tempo, se você considerar a interação eletromagnética em 3 dimensões espaciais e 1 dimensão temporal, o potencial de Coulomb cai com 1 sobre R. Se você agora considerar a interação eletromagnética em 2 dimensões espaciais e 1 dimensão temporal, o potencial coulombiano vira logarítmico de R. Então, a física está no espaço-tempo. Agora, o grupo de isometria, ele vai definir, vamos dizer assim, mais a roupagem que você vai dar à tua física. O grupo de isometria está ligado à formulação.
Mas a física está no espaço-tempo. Agora, mas eu estou preocupado com uma pergunta que é o seguinte. Quando uma pessoa, vamos dizer, como... que eu tenho para... Pessoa? Você movimenta demais. Eu entendi essa. Uma pessoa como Sir Isaac Newton, para ele a física estava no princípio da inércia. Se você pegar Sir Lavoisier, a física estava na conservação da energia. Se você pegar o White, estava na invariância da luz. Assim, quer dizer, então, quer dizer, tem uma hora que você vê a física, por um lado, por um princípio físico, e agora você está codificando para a gente, dizendo, olha, a física você tem que ter direto do teu grupo de isometria para você começar que incorpora a fazer tudo física. isso. Incorpora tudo isso. Mas quando você está falando, é uma discussão, claro, um pouco sofista, mas digamos, tem um início nisso, entende? Sim. Certo. Quando você trabalha com teoria de campo, esse campo aí que está botando, você não vai falar de princípio de inércia de cara. Porque o campo não é um objeto, né? Então você é obrigado a trabalhar com simetria, vamos chamar assim, com grupo. Então quer dizer, tem uma... É uma questão de abordagem. É uma questão, qual é a tua visão de natureza? Então, digamos, na época do Lavoisier, ele não tinha visão de natureza de campo. Claro que não. Então ele trabalhava com conservação de energia. Estou apenas divagando. Não, certo, mas é isso aí. Hoje a gente tem que trabalhar com campo, com início. E daí não dá para você começar a falar em conservação de energia direto. Exatamente. Isso tudo vem como uma consequência. Quer dizer, você tem uma formulação muito mais fundamental, porque aquilo que eram premissas naquela época, hoje são consequências de uma formulação mais fundamental, com as suas premissas, é claro. Qual é a premissa? Quando a gente formula uma teoria de campo, o nome dizendo, não está dizendo teoria. Teoria, você não sai do zero e prova tudo. Você tem que sair do número mínimo de premissas. Então, você tem que ter um número mínimo de hipóteses fundamentais. Então, se você está fazendo uma teoria relativística, você já está incorporando os dois postulados fundamentais da relatividade especial. Se você está fazendo uma teoria relativística e quântica, você já está empurrando os 6 postulados lá da mecânica quântica. 6 postulados de interpretação de medida, de estado, de colapso de função de onda. Você está trazendo, então, uma teoria que você conhece bem, que é a relatividade especial, com seus 2 postulados, que nada tem a ver com os 6 postulados da mecânica quântica. Está juntando tudo num corpo único, pode dar maior confusão. Você está botando, às vezes, duas coisas que podem ser conflitantes. Mas é por isso, inclusive, que a teoria de campos tem problema. Porque você está misturando relatividade especial com mecânica quântica, 2 físicas completamente diferentes. Uma física é da velocidade da luz, a outra física é da constante Planck. Quem disse que a velocidade da luz e a constante Planck tem a ver um com a outra? No mundo atual, não. Mas quem sabe daqui a 100 anos alguém mostra que a constante Planck é um derivante da velocidade da luz, ou vice-versa. O espaço-tempo é completamente quântico, então a velocidade da luz é o resultado de uma série de interações quânticas, sei lá, estou só ilustrando assim. Mas a gente está colocando 2 físicas distintas numa única teoria. Então eu estou trazendo premissas da relatividade especial, 2 postulados fundamentais de Einstein, 6 postulados fundamentais da mecânica quântica. Estou colocando aqui. Então eu vou começar agora a construir uma teoria de campo. A teoria de campo ela traz outros postulados. Mas qual é o teu postulado? A natureza é representada por campo, não mais por partícula. Meu sistema físico é descrito por um objeto chamado campo. E quem é esse campo? Esse campo são representações, ele está localizado em representações irredutíveis do grupo de isometria. Então você já está fazendo uma outra hipótese de trabalho. Eu vou trabalhar com objetos que eu sei que estão na representação do grupo de isometria. Então você junta tudo isso e você tem uma teoria de campo. Quando eu estou fazendo essa teoria de campo, você está falando, estou dizendo, a natureza agora para mim é uma paixão de campos, né? Daí você chega e diz o seguinte, bom, daí eu pergunto para você, a lei F igual a MA, E igual a MC2, elas existem diretamente, porque você vai ter que ver, quando é um objeto, você não tem problema, você bota na... agora, quando é campo, elas existem diretamente? Ou... Não, elas existem, mas de outra forma. A relação E igual a MC2, ela vai existir como uma relação de dispersão na propagação dos campos. Ela está lá. Você vai olhar a relação, vamos aprender isso, vamos tirar a relação de dispersão. Até já desceu um exercício, eu acho, na segunda aula, sobre tirar uma relação de dispersão que não era tão simples.
Mas aquela relação de dispersão é vamos dizer assim, a contrapartida em campos da relação E igual a MC2. E depois, quando você vai tirar a força F igual a MA, como é que você vai ver isso aí num cenário de campos? Você vai ver isso aí pegando o tensor de energia-momento da tua teoria. Você vai calcular o tensor de energia-momento, vai tirar a quadra divergente, vamos dizer, tira a divergência desse tensor de energia-momento. Porque o que é a força? É a variação do momento com o tempo. Certo? Isso é a força. F igual a dp dt. Então, do ponto de vista dos campos, os campos carregam o momento, carregam energia. O campo é uma densidade de energia que vai se propagando. A gente tem a pressão da radiação, não tem? A gente estuda lá na física 4, a pressão, a radiação eletromagnética exerce uma pressão, por quê? Porque ela transporta momento. Então você está transportando energia e está transportando momento. Então, se esse momento dessa radiação variar no tempo, isso, newtonianamente falando, é uma força. Então, numa teoria de campos, você pode também chegar ao F igual a MA. Só que o F igual a MA não é o F igual a MA para uma partícula num campo externo de forças. É o F igual a MA que vem da variação temporal do transporte de momento que o teu campo está fazendo. O teu campo carrega energia e momento pelo espaço fora. Como é que esse momento desse campo está variando no tempo? Isso aí vai te dar a noção de força. O dp/dt ele está no tensor de energia. Oi? O dp/dt, tanto agora o MA é que não está, né? Mas o MA, o dp/dt é a força. Então, sim, mas digamos. Tá sim. Porque o que você está Onde fazendo? O que é aparece aceleração? O que é aceleração? Não é a derivada segunda? Então, quando você. O lado esquerdo é. Não, a força. É a força. Ok. Da direita é MA. Você está preocupado com a força ou com o MA? Com o MA. Então, o que é aceleração? A variação segunda da posição, ou é a variação da velocidade. Se você fizer isso para a teoria de campo, o que você vai ter do lado direito, o que vai fazer o papel da aceleração são as derivadas segundas dos campos. Sim, mas aí já é o campo, não é bem. Claro. Mas você não pode, se você está falando de campo, você não pode falar de partícula. Não, o campo está descrevendo uma coordenada contínua. Se você está falando de partícula, é outra coisa. São duas visões diferentes. Você tem que definir a tua visão. Você não pode misturar. Mas digamos, O que é aceleração para uma partícula é a derivada segunda da sua posição. O que é aceleração de um campo é a derivada segunda da componente, da coordenada de campo. Você não tem como fazer de outra forma. Porque eu já falou na aula passada, eu vou repetir hoje, daqui a pouquinho, no segundo tempo da aula, a gente vai falar. Como é que você define um campo? O campo é uma coordenada do teu sistema. Da mesma forma que em física de partículas, em mecânica de partículas, você tem uma partícula aqui, você associa essa partícula, por exemplo, uma coordenada x de t, na teoria de campo, quando você tem um sistema contínuo aqui, você vai associar, você vai descrever esse sistema aqui contínuo por uma coordenada φ de t e x. Só que agora, uma coordenada, na mecânica de partícula, você tem uma única coordenada independente, que é o tempo. A partícula evolui olhando, você vê a evolução dela através da variação temporal. No caso de uma teoria de campo, como uma coisa é espalhada pelo espaço, você introduz duas coordenadas, uma temporal e uma espacial. Então, esse campo aqui, ele está substituindo a noção de coordenadas. O teu sistema agora não é mais parametrizado por uma coordenada de posição. Ele é parametrizado por uma variável de campo. Agora, o que são as coordenadas temporais aqui, passam a ser as coordenadas do espaço-tempo aqui. Então, esse é o dicionário que eu tenho que fazer quando eu saio de partícula para campo. Então, se a aceleração é x dos pontos, a aceleração aqui vai ser φ dos pontos e laplaciano de φ. Você vai ter que pegar agora as medidas, a variação do teu campo, nas derivadas segundas. Então, no conceito de campo, você estende um pouquinho mais o conceito de aceleração, porque o teu campo não depende só de t, ele depende de t e de x. Então, ele vai ter uma variação, duas vezes, pode derivar, você vai olhar as derivadas segundas no tempo e as derivadas segundas no espaço. Então, você pensa dessa forma. É isso que você pode fazer, o mais essencial da relação entre campo e partícula é essa. Agora, numa teoria quântica de campos, não clássica, numa teoria quântica de campos, esse campo vai descrever partículas. Pode, não necessariamente, mas pode descrever partículas. Aí essas partículas vão ser descritas dessa forma. Então eu vou ter
partículas quânticas, claro que não satisfazendo a equação de Newton, F igual a ma, satisfazer, por exemplo, a equação de Schrödinger. Eu vou ter partículas dentro da mecânica quântica, mas eu vou dar um tratamento, então eu vou dar um significado para essa coordenada, não através da coordenada em si, mas através da função de onda psi de tx. A partícula tem uma probabilidade, né, no tempo e no espaço. Então, esse é o teoria, aqui é a mecânica clássica. Aqui é a teoria clássica de campos. Quando você vai para a teoria quântica de campos, esses campos têm interpretação de partícula. E essas partículas são partículas descritas pela mecânica quântica. Então, daqui para cá, se você fizer uma fonte assim, né? Tudo aqui, essa primeira visão toda é clássica. Aí daqui para cá, você vai para a visão quântica. Então, aqui você vai construir uma teoria quântica de campos. E essa teoria quântica de campos, ela vai, em princípio, deixar que o teu campo possa representar partículas. E daqui você vem para a mecânica quântica. Então, você tem essa relação aqui, mecânica clássica, teoria clássica de campo. Aí, quando o teu campo fica um campo quântico, ele vai escrever partículas quânticas. E essas partículas quânticas são descritas por essa mecânica quântica, que é proveniente dessa mecânica clássica. Esse que é o círculozinho vicioso aí da situação, tá certo? Então, você tem que olhar daquele ponto de vista. Não dá para você colocar o A da partícula é uma coisa, o A do campo é outra, a aceleração é outra coisa, tá? Vamos dar um intervalo agora, 5 para meio-dia, a gente retoma, tá? 10 minutinhos aí para o relax, meio-dia e 5, a gente retoma e a gente vai tomar agora, tá? Acho que se der Célio deixou um café aí, não deixou, Célio? Obrigado. Tem copinho aqui, tá tudo, tá? Você, por exemplo, teria a física do movimento de um automóvel. Oi? A física do movimento de um